Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de espanhol de hoje. É um prazer enorme recebê-los aqui, caríssimos alunos. Hoje, na nossa aula, nós iremos trabalhar as questões relacionadas à interpretação de texto, né? Você tem um materialzinho de apoio aí. E também vamos trabalhar a questão da compreensão de número 2, aquela que vai reger as habilidades para a língua estrangeira moderna, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos, meus caros alunos, hoje na nossa aula. Para a gente começar a nossa aula, como sempre, nós fazemos a utilização, não é isso? Daquela mensagenzinha que nós fazemos todas as manhãs, para que a gente possa aí repensar, pensar e melhorar cada vez mais aí nos nossos estudos com a força e com incentivo. Pense sempre além do esperado, mergulhe de cabeça nas oportunidades que aparecem no seu caminho. Então mergulhe-se aí de cabeça nos seus estudos, faça o melhor que você puder, porque eu tenho certeza que no final você será muito bem recompensado, ok? Muito bem, galera. Hoje na nossa aula, depois dessa mensagem maravilhosa, vocês já viram aí que a gente vai trabalhar as questões de interpretação de texto, a compreensão de número 2, a gente vai trabalhar essas colocações aí que são feitas para a nossa habilidade de número 2, habilidade, a compreensão de número 2, melhor dizendo, que rege a parte de língua estrangeira no Enem. A gente vai praticar algumas formas textuais do Enem, a gente vai analisar algumas interpretações e suas formas textuais, a partir de temas já abordados, como os temas de literatura, textos informativos, o uso social da língua, as questões do produto cultural, tudo isso será muito bem abordado aqui na nossa aula de hoje, não é isso? Lembrando que a competência que gera, a nossa C2 aí, é aquela que vai pedir para que você tenha um certo conhecimento, um bom conhecimento em língua estrangeira moderna, para você ter acesso a informações, a culturas, tecnologias e grupos sociais. E as habilidades que a gente vai ver. A habilidade número 5 é aquela que rege as questões de vocabulário, de expressões idiomáticas, um contexto utilizado característico para determinadas palavras. A habilidade número 6 são os textos informativos, onde você tem que ter acesso a informações, a tecnologias e outras culturas, ao assunto que você desejar. A nossa habilidade número 7 é a do chamado uso social da comunicação, da língua, onde a gente vai usar a língua como função e uso social aí, como charges, cartoons, tirinhas, propagandas. E a habilidade número 8 é aquela que vai reger as colocações feitas para o chamado produto cultural, Conhecimento do idioma, da língua, através da sua cultura. Então, vamos lá, Vamos começar aqui, porque isso aqui é bem interessante. A primeira habilidade que nós temos aí vai reger os chamados textos informativos, O que a gente precisa lembrar sobre os textos informativos, professor? Ele é um texto que expressa brevemente um tema ou um fato ao seu leitor, galera. Isso aqui é muito importante para a gente, Quando você vai pegar uma revista, um jornal, você vai ter acesso às informações pela internet. O fato se concretiza muito bem com a utilização dessas formas, de você ter uma informação sobre determinado assunto, é isso? Vai tratar-se sempre de uma produção que é muito objetiva, e é feito todo em prosa, ou seja, parágrafos, desenvolvimento, conclusão, e ele sempre vai utilizar uma linguagem bem clara, como nós aprendemos, e direta. Professor, o que a gente precisa saber sobre isso? Vamos lá, gente. Quando a gente fala de uma linguagem clara e direta, é para que todas as pessoas, do mais baixo até o mais alto nível de instrução, tenham acesso às informações, não é isso? Esse texto, gente, ele tem a principal função dele, está relacionada ao ato de transmitir informação sobre um determinado tema, Por exemplo, aqui a gente pode ver nas imagens, esse caso aqui a gente vai falar sobre segurança na internet, Esse aqui vai falar sobre as curiosidades do novo sistema aí de um computador. Então veja, essas colocações que nós temos, elas sempre vão trazer um tema central. A partir desse tema central nós podemos desenvolver as nossas habilidades aí e a nossa compreensão para que a gente possa se dar muito bem na prova do Enem, tá bom? Então nesse tipo de texto nós utilizamos uma linguagem chamada de denotativa.
Professor, o que é essa linguagem denotativa? Ela tem a mesma identificação da língua portuguesa? Com certeza. Aqui a gente não pode utilizar figuras de linguagem. Aqui ela vai ter o uso mesmo como se fosse de um dicionário, né? Ela vai ser utilizada aí com um contexto mesmo mais sério, mais convicto, sem colocações de sentimentos, sem colocações de ideias ambíguas, né? A gente não vai ter essa questão do duplo sentido também. Por quê, professor? Porque aqui é reto, simples e claro, né? Então a gente tem uma fórmula a ser seguida. E uma coisa também que é bem interessante, pessoal, o autor do texto, né, ele é isento de sua subjetividade. Aqui não é um artigo de opinião, né? Esses textos mais informativos, como a gente estudou, os textos jornalísticos, eles são muito utilizados aí com informações, gráficos, pesquisas. Eles fazem a utilização de várias colocações para que haja, né, uma coisa mais objetiva, até mesmo devido à sua linguagem, né? A linguagem denotativa ela também pede que ele seja um texto mais claro, mais objetivo e mais racional. Um exemplo disso, pessoal, está aí na nossa primeira questão do nosso material, né? Do nosso materialzinho de apoio, ok? Diz assim, ó, tras los atentados terroristas de 2001 em Nova York e Washington, corrió el rumor de que 4.000 cidadãos israelíes, ou seja, israelenses, que trabalhavam em las Torres Gemelas, não haviam acudido, ou seja, ajudado ao trabalho, né, em 11 de setembro, porque se haviam posto todos enfermos ao saber que iam a produzir-se os ataques, né? Ó, veja que isso aí é o que? É uma colocação, né, que as pessoas têm um rumor, ou seja, uma história, né? A gente não sabe se a história é verdadeira ou não, é um rumor, né? Todo vale para desqualificar a quem se odia. Los protocolos de los sabios de Sion, la prueba definitiva de la conspiración judía para dominar el mundo, fueron una creación de los servicios secretos zaristas, né? Que al princípio del siglo XX intentaram com neste documento desacreditar a los bolcheviques, acusando-los de colaborar com os judeus. Então veja, ó, a gente vê até aqui que é uma criação, né, uma conspiração. Então é algo que foi feito através de um rumor. Portanto, isso aí a gente pode já colocar como uma ideia o quê? Falsa, não é isso? Ó, até aparece aqui, ó, el fraude. Fraude é o que, gente? A fraude, né? Ou seja, é algo fraudulento, algo que não é verdadeiro. Quedou descoberto em 1921, quando o periodista Philip Graves demonstrou no diário londinense The Times que os protocolos eram um plágio. Gente, se é um plágio, é uma cópia. Então é algo fácil. É algo fácil de se fazer, mas é algo que não é verdadeiro. Um plágio del diálogo en el infierno entre Maquiavelo e Montesquieu. Uma obra do escritor satírico francês Maurice Joly. Sin embargo, ou seja, ainda se encontram na internet sítios. Gente, sítios aqui para nós pode ter a ideia de lugares, de sites, né? Espaços na internet. A gente já falou sobre essa palavra lá nas aulas dos heterossemânticos, né? Ela pode ter essa ideia de site, pode ter a ideia de lugar e também de espaço, né? Donde el panfleto, publicado originalmente em Rússia, em 1905, se apresenta como autêntico. Olha, ele se apresenta como autêntico, mas não é. Nadie, ou seja, ninguém está livre de cair em um engano, ou seja, em uma mentira deste tipo por antipatia hacia um grupo determinado. Lembrar que hacia aqui pra gente, pessoal, não é a forma do verbo fazer, fazia. Pode ser em direção, pode ser por volta, próximo, né? Vai ser aquela preposição que vai ter várias identificações aí.
El fomento del odio a los judíos alcançou su clímax com Adolf Hitler, quem incorporou os protocolos a seus discursos e serviu deles para justificar o Holocausto. Então ele usou de uma mensagem falsa para fazer o que? As colocações do Holocausto. Então vamos aqui, na nossa primeira questão, diz assim, de acordo com o texto, os protocolos de Sião seriam o quê? Textos bíblicos? Não, gente, não dá para ser um texto bíblico, né? Uma publicação religiosa, também complicada, né? Um texto inventado para conspirar, manuscritos antigos ou um texto criado por nazistas. Gente, se você prestar atenção, aquilo ali era para criar um ódio, então era rumores, né? Então tudo ali é uma forma mentirosa. Portanto, a resposta correta para nós aí é a letra C. Foi um texto inventado para conspirações a uma antipatia sobre um determinado povo. Portanto, a resposta correta é a letra C. Professor, onde é que nós temos esse embasamento? Quando você pega aquela segunda parte do texto, ele diz que foram uma criação dos serviços secretos zaristas, né? No início ali do século XX, eles intentaram com esse documento desacreditar os bolcheviques também, né? Isso, e colaborar com os judeus, né? Ele coloca que é uma fraude, que isso aí é o que? Uma fraude, e que isso foi usado pelo Adolf Hitler, né? Para justificar a colocação do Holocausto, infelizmente. Cambia tu estilo de vida de cocinar e reduz a graça de tus comidas. Gente, para nós, a palavra graça, você deve lembrar que é gordura, né? Eu disse até para vocês quando a gente estudou os heterossemantes, você lembrar de graxa, gordura, né? Aqui brindamos, ou seja, aqui te damos, né, alguns conselhos que poderás poner em prática e que reduzirão tu consumo de graça em tu família. Antes de cocinar carne, pescado, aves, marisco, corta a graça de la carne, ou seja, tirar a gordura, né? Quita la piel, la grasa del pollo, pavo e outras aves. Pavo é pavão, tá bom? Se compras atum, um outro pescado em aceite, enjágualo, ou seja, enxágua-o, em um colador e escúrrelo antes de cociná-lo. Se é possível, compra los que vienen en agua em vez de aceite. Se eres de los que tiene vigilar e consumo de sódio. O que é o consumo de sódio, professor? De sal, tá bom? Ou el de alguém em tu família para diminuir a pressão arterial, te recomendamos sempre enxaguar, ou seja, enxaguar o peixe, né? O filé do peixe, já seja em azeite ou em água. Assa, hierve, horneia ou cocina no micro-ondas em vez de freir, ou seja, em vez de fritar. Freir vem da palavra fritar, de fritura. Quando frias, usa um sartén, ou seja, use uma, como é que eu posso dizer para vocês? É uma panelazinha especificada, né? Como se fosse para nós uma frigideira, tá bom? Pronto. Faltou, pronto. De material aderente e uma quantidade bem pequena de azeite ou margarina. Quando asses, ou seja, quando assar a carne, em uma partilha, de forma que a graça se escura. Partilha, gente, aí seria aquela gradezinha, né? Quando a gente faz uma churrasqueira. Quando cocina a carne molida, dourá-la e escure-la bem antes de agregar-lhe os demais ingredientes. Se você prestar bem atenção, ele está falando aí para você eliminar a gordura em vários trechos aí, mas o que chama a atenção também está aqui, gente, com relação ao sal, a questão do sódio, o excesso, não é isso? Portanto, vamos aqui à nossa questão. Se seguirmos os conselhos gerais no texto, obteremos o quê? O aumento da pressão arterial? Não. Se a gente tirar o sal, lavar as coisas, enxaguar direitinho, a gente não vai ter esse problema. O consumo excessivo de gordura, ele coloca dentro do texto que nós devemos diminuir. O uso adequado do micro-ondas, nós também devemos fazê-lo, né? Mas ele diz lá como é que nós devemos fazer, né?
o aumento do colesterol. Não, gente. O texto, ele passa a identificação de quê? De uma dieta baixa de sal e gordura. A palavra sal, você pode perceber lá que apareceu quando ele disse sódio, né? Então, o que ele coloca para a gente, o texto? A principal identificação que nós temos do texto informativo está falando sobre a questão de cozinhar, reduza graças às comidas, e ele te dá vários conselhos para que você pudesse diminuir a questão do sal e da gordura dos alimentos. Agora, gente, a gente vai aqui para a habilidade número 5, onde a gente tem vocabulários e expressões. Nesse caso, gente, a gente pode encontrar os heterossemânticos, a gente pode encontrar as palavras cognatas, os verbos de câmbio, que são aqueles verbos que eles podem ter mais de um sentido, não é isso? As expressões idiomáticas, que são muito próximas da língua portuguesa, como nós estudamos, a colocação dos conectores gramaticais, principalmente as preposições, as conjunções, porque elas têm funções e elas vão fazer a ligação dos elementos das orações, os elementos de todo o contexto interpretativo, tendo função de tempo, modo, quantidade, lugar, né? E tudo isso, gente, é para o simples fato de que haja um entendimento dentro do texto e toda a sua conjuntura. Ou seja, essas palavras, essas organizações, elas facilitam. Por quê? Porque a partir daí a gente pode ter um contexto mais interpretativo e mais fácil de colaboração. Não é isso? Professor, dica: se lá na hora eu não lembrar do sentido da palavra, você pega o parágrafo em que ela está encontrada, busque o sentido geral daquele parágrafo e associe a palavra àquele sentido que está sendo buscado ali dentro daquele contexto. Isso facilita muito na hora de você responder as questões. Bom, nós vamos ter um pequeno texto aí, um mini textozinho, né? E a gente vai procurar o sentido desta palavra, ó. Perla Negra del Sur. La isla sureña de Phuket acurrem a los viajeros, ou seja, ela acolhe os viajantes com su fama de ser la Perla Negra del Sur. Pronto, já encontramos aqui a quem está referido a essa expressão. Vamos só ler. Em la playa de Cata se pode reservar mesa em boate house, que é como se fosse um barzinho, um pub, e pedir el plato maçã curry, joia gastronômica del país e número 1 de las listas de las comidas mais exquisitas. Exquisitas, lembrar que em espanhol é saborosa, tá bom? La vianda foi introduzida por los muçulmanes e agaçarra el paladar com uma mescla de dulce de leite de coco, canela, algo de picante e el suave amargor de tamarindo. Originalmente el pollo, ou seja, o frango, né, foi su carne estrela, a principal. Pero los budistas e la cocina ocidental incorporaram e popularizaram el cerdo. O que seria cerdo, professor? Carne de porco, ok? Há um que, ou seja, embora também se sirve com vaca ou tofu. Muito bem. Então, gente, a palavra Perla Negra está se referindo a quem? Olha, se você prestar atenção, é uma ilha, né? Por isso que ela é chamada de a Pérola Negra. Dentro desse contexto, gente, a palavra aí, ela está relacionada a quê? A um lugar. Professor, mas dentro do texto ele falou sobre um prato típico que é o maçã curry. Professor, o texto não poderia fazer referência a ele? Você veja que ele diz aqui, ó, fama de ser a pérola negra do sul. Na praia de Clato, ou seja, a gente está falando sobre um lugar específico aí nessa ilha, né? A gente percebe bem no início do texto aí que ele diz, ó, essa ilha ela tem a fama de ser o quê? A pérola negra do sul. Portanto, a resposta correta para nós aí é a letra A. No texto aí de número 4, né, para a questão de número 4, a gente tem a colocação da deficiência da vitamina E, ela pode causar problemas para o cérebro. Vamos lá. Las vitaminas E, um grupo de vitaminas lipossolúveis, que ajudam a prevenir o estresse oxidativo do corpo, entre outras coisas,
e que contém alimentos como cacauetes. O que é cacauete, professor? Cacauete para a gente, pessoal, é como se fosse o amendoim, tá bom? Brócolis, tomate, espáragos, kiwis ou calabaça. Professor, para nós essa palavra calabaça. Calabaça, gente, é como se fosse uma abóbora, tá bom? Ela é muito parecida com uma abóbora. Há resultados ser cruciais para a saúde neuronal, segundo as conclusões do último estudo levado a cabo por la Universidade Estatal de Oregon, Estados Unidos. Lembrar que essa abreviação é para dar ideia de plural, Estados Unidos. Que recorre à revista The Journal of Lipid Research, para dizer que é de pesquisa. O experimento se levou a cabo, ou seja, chegou ao final, ele teve início. Levar a cabo tem a ideia de você o quê? Fazer alguma coisa, Você ter o início, o meio e o final dela. Com espécimes de peixe zebra, que foram alimentados com uma dieta deficiente de vitamina E durante toda a sua vida. O emprego de peixe zebra em los laboratórios já é comum devido ao transporte que é transparente, melhor dizendo, nos primeiros dias de seu desenvolvimento embrionário e permite visualizar a formação de células em tempo real. Ademais, sua similitude genética com o ser humano é de 70%. Então, veja aí, falou sobre o que? As colocações relacionadas à deficiência da vitamina E. Agora, olha o que o texto cobra. Cobra a questão de vocabulário. A palavra calabaça em português significa, gente, porque para cá a formação desse material que eu disse para vocês, desse alimento, que é a abóbora, ela é diferente para lá, ela é um negócio maior, então é assim uma forma diferenciada, mas são muito parecidas, Então, calabaça para a gente em espanhol é conhecido como se fosse a nossa abóbora, Então, para nós aqui seria esta palavrinha aí mesmo, tá bom? Abóbora. Aqui, beterraba para a gente seria remolacha. O aipim, da mesma maneira, a diferença é o finalzinho. O inhame, também do mesmo jeito. E a cenoura, zanahoria. Pronto. Uma resposta correta, letra C, abóbora. A outra habilidade que a gente vai ver é aquela que vai estar relacionada às funções sociais. Você percebe aí no seu material de apoio que a gente tem algumas colocações feitas para charges, tirinhas, temos propagandas, não é isso? Então, gente, quando a gente vai falar dessas habilidades, a gente precisa lembrar o campo, como eu estou mostrando aqui para vocês, do que pode ser trabalhado. A gente pode ter as charges, que vão sempre fazer críticas aos temas atuais. A gente pode ter tirinhas, principalmente da Mafalda, o Gaturo, o Calvin, o Snoopy, que são as que são mais abordadas nas línguas estrangeiras, nas provas dos vestibulares. Os cartoons, que sempre fazem menção a alguém na vida real, mas que fazem uma caricatura dele de alguma maneira para que seja trabalhada, uma crítica. E as propagandas. Nos últimos anos, pessoal, as propagandas elas vêm trabalhando muitas questões de quê? Campanhas governamentais. Os primeiros anos o Enem trabalhou muito as questões relacionadas à cultura, mas ultimamente as questões governamentais, falando sobre campanhas de saúde, de educação, principalmente, vem caindo muito nas provas dos vestibulares e principalmente no Enem. Então, qual é a função disso, professor? Tudo isso aí, gente, ele trata de temas que são associados, e que trazem algo que fazem parte da nossa realidade diária da comunicação. Temas globais, as questões sociais, falam de tecnologia, da preservação, da questão da má utilização do meio ambiente, as colocações culturais, principalmente nos últimos anos, a crítica às questões culturais, principalmente ligada à religião, tá bom?
sobre as questões de saúde, as colocações existenciais, principalmente nesse período de pandemia. As charges, as tirinhas, elas estão saindo muito em relação a isso. E as propagandas, elas estão fazendo muitas campanhas relacionadas às questões de saúde, né, nos últimos anos aí, por conta dessa pandemia e de vários outros problemas que a humanidade vem enfrentando. Então, por exemplo, nessa questão nós temos aí uma charge. O que nós temos na charge, professor? A gente não tem personagens fixos e a mensagem ela é passada muito rápido. Olha só. Pero como te estás aborrida? Gente, aborrida pra gente é algo que alguém que está chateado, alguém que está entediado. Então, essa vai ficar relacionada a essa questão, ó. Se há tantas cositas interessantes para ser querida, la gente inteligente não se aburre. Aí a mãe, pensando baixinho, diz o quê? Se angustia. Ou seja, a pessoa que é inteligente, ela não fica entediada, não fica chateada, ela fica angustiada, né? Mas veja só, ele tira algo de dentro do contexto, ó. La gente inteligente não se aburre. A partir do fragmento transcrito, pode-se inferir que quem estuda quem estuda mais sofre menos. Algumas pessoas não ficam bravas porque são inteligentes. Pessoas inteligentes fazem de tudo para se afastar do tédio. Veja só, ele diz aqui, ó, né? La gente inteligente não se aburre, ou seja, as pessoas que são inteligentes, elas não ficam chateadas, elas procuram alguma coisa para fazer, né? No caso aqui você percebe que a mãe, ó, ela até está fazendo a leitura de um livro aqui, né? Para sair um pouquinho do tédio, né? Então veja, a gente coloca aí a resposta correta como o quê? Como a letra C. Vamos ler a letra D e a letra E para você ver como está errado, ó. As pessoas procuram justificar seu tédio pela falta de inteligência? Não, gente. Ele está dizendo que pessoas inteligentes não se entediam, não se chateiam. O tédio e a baixa inteligência sempre andam de mãos dadas. Também não quis dizer isso, tá certo? Portanto, a resposta correta aí para nós é a letra C. Aqui nós temos só a confirmação, né? O pai tenta convencer a filha aí de que ela, como uma pessoa inteligente, ela pode fazer o que ela quiser de algo interessante para ela, porque assim ela vai sair o quê? Da colocação do tédio. Olha essa aqui é uma tirinha, gente. Nós temos aí os personagens do Gaturo, né? Bem aqui ao lado nós vemos a Ágata, né? A fiel namorada, eterna namorada do nosso Gaturo. E sim, a gente que trabalha desde sua casa por internet. Hacen as compras via e-commerce. Pidem la comida, conhecem gente, solo online. Já nem saem de suas casas. Por isso, estamos fazendo um curso para reabilitá-los. Ou seja, você percebe que de tantas pessoas utilizarem as questões tecnológicas, elas ficaram o quê? Dependentes, né? Você vê, ó, o cara não faz a barba, é como se ele tivesse, né, perdido, né? Perdido, como se ele tivesse altamente dependente da internet, da utilização das tecnologias. Olha um exemplozinho aqui, ó. A mãozinha dele aqui, pessoal, se você prestar atenção, ela tá naquela posição já de digitar, né? Então, veja só. A pessoa está aqui do lado e diz, ó, eto, sol, eto, cielo, pájaros, eto, caças, caule. Ó, aí ele fica espantado, né? Gente, faz tempo que eu não vejo isso, ó. Né? Então veja, é uma crítica às pessoas que fazem a utilização de uma maneira exagerada em relação à tecnologia. As charges têm como principal ideia fazer uma crítica a determinado tema social, que é muito presente no nosso contexto diário. O autor da vinheta nos coloca o quê? Defende a ideia que é melhor trabalhar online. Não, gente, ele está dizendo que isso já está sendo perigoso, né? Você vê ali pela figura. Mostra que a forma do comércio, mostra que a forma de comércio é a tecnologia. Também não é isso, gente. Denuncia a falta de didática de alguns professores. Gente, também não está colocando em relação à didática de professores, isso é uma pesquisa.
preconiza o uso das tecnologias em certas atividades diárias ou implica que o uso indevido da tecnologia pode causar sérios danos à saúde. Gente, se você prestar bem atenção, a resposta correta é a letra A. Ele teve problemas sérios, tanto que ele tem que ser o quê? Reabilitado. O texto deixa isso muito claro no final, né? Ou seja, prejudicou o quê? A saúde da pessoa. Veja, uma propaganda. Quando a gente fala de uma propaganda, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela traz poucas informações, mas essas informações têm que ser levadas todas assim a um contexto, né, de uma mensagem prática e rápida. Ela precisa te vender um produto, ou às vezes ela vai te vender uma ideia, né, como ocorre nas campanhas governamentais. Crises, desemprego, recortes, paro. Crise, desemprego, cortes e greves. Paro aqui para nós é greves, tá bom? Que no te quites el sueño, ou seja, quitar, gente, é tirar. Que isso não tire o seu sono. Né? Al 30% de los espanhóis se lo quita, ou seja, problemas, 30% da população espanhola perde o sono por conta disso. Né? Las pantallas de aparatos teletônicos ou tecnológicos, podem provocar insônia, ou seja, as telas, né, computadores, celulares, tablets, né, a questão dos aparelhos eletrônicos, eles podem causar a questão da insônia. E aí ele bota lá um pontozinho bem bacaninho quando você vê a mulher já dormindo, né? Olha o que ele coloca aqui pra gente, ó. Dormir ajuda a recordar e generar la pele. Professor, recordar é o quê? É sempre com a ideia de lembrar, é sempre uma ideia de memória, ajudar aí com a questão da memória. É isso? Então vamos para a nossa questão. Olha só. Na propaganda podemos perceber que vários problemas diários podemos ajudar no nosso sono devido ao cansaço que podemos ter. Gente, isso aqui está fora, né? O problema não vai te trazer cansaço, não, ele vai te trazer a questão da insônia, ele vai tirar o seu sono. Na propaganda podemos perceber que dormir bem pode gerar alguns benefícios. Aí está, gente. Professor, cadê os benefícios? Bom, basta a gente olhar lá na propaganda que nós vamos encontrar aqui embaixo, ó. Dormir pode ajudar com a memória, a lembrar as coisas e também regenera a nossa pele, né? Ela vai vai deixar a nossa pele mais nova. A palavra aqui não vai sair, desculpa. Então, galera, essa aí a resposta correta da 7ª questão, né? Está relacionada aí à letra B de bola. Muito bem. Agora, com relação ao produto cultural, a gente precisa estar bem atento. Você vê aí na sua última questãozinha, né, do nosso material de apoio, a gente tem algumas coisas que são relacionadas à compreensão da cultura, do idioma. O que a gente pode ter, professor? Poesia, trechos de livros, músicas, a gente também pode ter falando sobre danças, festas populares, obras de personalidades artísticas, como também falar sobre as biografias e também sobre obras de arte. Tudo isso, gente, é para que a gente tenha o quê? Mostrar a diversidade cultural e a igualdade que há em relação à formação cultural latino-americana, mas não só latino-americana. O Enem ele vai trabalhar uma questão de cunho global. Professor, por que o senhor está colocando latino-americana? Gente, eu estou colocando latino-americana pelas questões do idioma. Os idiomas português e espanhol são neolatinos, tá bom? Então, essa utilização que a gente coloca é de uma visão mais ampla, mais global, para que você esteja cada vez mais inserido no idioma, a compreensão de tudo, através das colocações do produto cultural. Um exemplo, pessoal, o Enem ele está trabalhando, já trabalhou algumas vezes e vem trabalhando nas PLs, em várias outras formas, as mensagens, frases curtas que são utilizadas aí para que haja um entendimento de uma mensagem rápida, alguma coisa relacionada a um contexto social, político, emocional.
Ele, nos últimos anos, ele vem trabalhando principalmente as questões mais sentimentais. E onde é que são feitas geralmente isso, professor? Nas pinturas de rua, nas artes de rua, a chamada arte callejera ou arte popular, né? Então ele diz, ó, quiçá pra gente é talvez, ou quem sabe, né? Talvez a maior equivocação acerca da soledade é que cada qual vá por el mundo creyendo ser el único que padece. Talvez o maior erro acerca da solidão é que cada um vai pelo mundo acreditando que é o único que a padece. Ou seja, cada pessoa que está só no mundo pensa que é a única pessoa que está sofrendo sobre isso. Em muitos casos, as mensagens feitas em grafites ou apenas colocadas dentro de um contexto colocado pelo autor sempre nos passam uma mensagem reflexiva, como é o caso aqui dessa mensagem da Janine Marie Lacasse. Para o autor do texto, a solidão é o quê? Causa medo a quem sofre, é um sentimento errado, ajuda a conhecer as pessoas, aflige a todas as pessoas, ou ela desenvolve atitudes maníacas. Gente, dentro desse contexto, ficou claro para nós que a resposta está relacionada a quê? É o medo, gente. Muita gente pensa que ela é a única que sofre em relação a isso, né? Mas você percebe que não é só a colocação do texto, ele nos deixa claro que muitas pessoas pensam que elas são as únicas a sofrer pelo medo, pela solidão, pela questão da solidão. Mas na realidade não. Existem outras pessoas que também sofrem deste mesmo medo. Bom, galerinha, chegamos aqui ao final da nossa aula, né, da nossa aula de interpretação da compreensão de texto número 2. Para você desenvolver e praticar, nós temos o nosso mini simulado com 3 questões aí para você desenvolver. Caso você precise, como alguns alunos fizeram essa semana que passou, relacionado aos textos históricos e literários, né? Alguns alunos tiveram uma dúvida numa questão aí do simulado, na terceira questão. Aqui está, ó, nossos canais de comunicação. Você pode mandar mensagem pelo WhatsApp, não tem problema. Como eu já disse para os nossos amigos aí da sala. Se eu precisar, eu te respondo a mais ou menos 1 hora e meia depois, mas eu sempre vou responder, não se preocupe, tá bom? Se você quiser mandar um e-mail, tá aqui, ó, andersonpierotti@gmail.com, ou você pode me chamar lá no nosso Instagram. Você manda mensagenzinha lá, eu te respondo também do mesmo jeito, tá bom? Na nossa próxima aula, a gente vai fazer uma pequena revisão, né, sobre o contexto do presente indicativo, principalmente com a identificação dos verbos irregulares, para que você não haja uma confusão por conta da habilidade número 5, que é preciso da questão do vocabulário e das expressões utilizadas. E quero desejar para vocês aí bons estudos, tudo de bom, e a gente se encontra na próxima semana, tá bom? Tchau, tchau, galera. Valeu!